A peça de orçamento, como funciona o processo orçamentário, o orçamento da União? O governo federal elabora uma proposta de orçamento. No passado, agora não existe mais, era o Ministério do Planejamento quem fazia isso. Como vários ministérios foram somados e colocados todos debaixo de Paulo Guedes na pasta da economia, existe lá uma secretaria responsável por isso. O processo orçamentário sempre deve se levar em consideração que ele parte de um ponto. Todos os estudiosos do processo orçamentário mostram que existe um incrementalismo. O que é um incrementalismo? O orçamento desse ano tem a ver com o orçamento do ano passado tem a ver com o do retrasado, e assim sucessivamente. Não é possível, existe uma rigidez orçamentária, não é possível de um ano para o outro mudar o orçamento da água para o vinho. Então as mudanças são sempre mudanças incrementais, é o incrementalismo aplicado ao processo orçamentário. Bom, pois bem, o governo federal tem que enviar a proposta em formato eletrônico, enfim, ele tem que depositar, protocolar essa proposta no Congresso Nacional até o dia 31, hoje nós estamos no dia 17 de agosto, até o 31 de agosto. Se não fizer isso, é crime de responsabilidade. E o Congresso tem até o dia 31 de dezembro para debater e aprovar. Só que isso não está escrito na Constituição. Então o Congresso pode atrasar, sim, a votação, como de vez em quando acontece, atrasar, sim, a votação do orçamento. Mas o Congresso vai ter o poder de modificar. Por que eu estou falando isso? Tem aí as manchetes, que muitas pessoas estão tomando como já fato consumado, quando não é, de que o governo vai tirar recursos da educação e levar para os militares. Bom, o governo pode até propor isso, mas isso será debatido no Congresso. Eu acho que os próprios militares não gostam dessa ideia, porque eles vão ter a imagem deles atacada no mundo dos professores, no mundo das escolas, crianças, pais de crianças vão dizer, olha, facilmente vão dizer, olha, não tem recurso aqui porque tiraram e levaram para os militares. Simplesmente a imagem, Isso daí começaria a circular, A oposição começaria a bater nessa tecla, corretamente, e seria ruim para a imagem dos militares. Ainda que o governo venha a propor isto, isso vai ser debatido no Congresso, e o Congresso tem todo o poder de mudar e aprovar algo inteiramente diferente. Então, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante, chamar a sua atenção para algo importante. Neste orçamento, eu tenho o link do orçamento, posso até colocar debaixo desse vídeo aqui. Neste orçamento, no link tem lá a partir da página 29, 30, as isenções tributárias. E tem lá o Super Simples. Qual é a previsão de isenção tributária para o Super Simples no ano que vem? 90 bilhões. Qual é a previsão de... Quando é a previsão, ela acaba sendo aquilo mesmo, porque é algo já calculado, da arrecadação, é renúncia tributária. Existe uma parte no imposto de renda de pessoas físicas que são rendimentos isentos e não tributáveis, São vários rendimentos que a pessoa tem por distribuição de lucro, rendimento que a pessoa tem em função de ganhos no mercado de capitais, Enfim, aplicações financeiras, E isso daí tem uma renúncia fiscal da ordem de 30 bilhões. E tem uma outra renúncia fiscal, também grande do orçamento da União, que são as deduções do imposto de renda. Então são os rendimentos tributáveis, só que sujeitos a deduções. Esse é da ordem de 23 bilhões. Então se a gente somar, um é 90, O outro é 30, vai para 120 bi. O outro é 23, vai para 143 bilhões, que é mais ou menos o orçamento do Ministério da Saúde, 143 bilhões, ali em torno do orçamento do Ministério da Educação. Quer dizer, é muito recurso de renúncia fiscal e a lista é imensa. E depois que você vai descendo nesse documento do orçamento, tem o detalhe, Água mineral, por exemplo. A água mineral tem uma renúncia fiscal de 500 milhões, meio bi, anual. É uma renúncia para as empresas que vendem água mineral, que fabricam água mineral. Água mineral, quem bebe no Brasil é elite. Então existe uma renúncia fiscal de 500 milhões no orçamento e é cheio disso, cheio desses penduricalhos no orçamento. E isso daí não é debatido, isso não é questionado. Isso não é, porque o que a gente está falando? Isso gera eficiência na economia, gera emprego. Todo o tema do Super Simples, por exemplo, é um tema
controverso, um tema polêmico. Todos os governos já apoiam isso, defendem isso. O principal representante da defesa disso é Guilherme Afif Domingues, mas tem uma coisa importante no Super Simples. 2 argumentos que são utilizados, que essa renúncia tributária é para gerar empregos, existem artigos que mostram que isso ajuda, tem artigos que mostram que isso não ajuda, tá? Tem as duas coisas, então é um tema que não tem um consenso acerca disso, artigos científicos sérios, né? E o outro é que o empresário pequeno ele precisa pagar menos imposto para poder crescer, mas o que acontece na prática? Ele tem uma empresa, cresce. O que ele faz? Funda uma outra empresa dentro do Super Simples e passa a faturar pela outra. Então ele fica com 2 no Super Simples. Se cresceu mais um pouco, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente. E nada acontece. Ele continua, acaba se tornando na prática uma empresa grande, só que mantendo o mesmo regime tributário em função da abertura de vários CNPJs. Então tudo isso acontece no Super Simples. Agora, o que a gente está ali fazendo, pelo menos teoricamente, transferindo recurso, né? Porque é renúncia tributária. Você transfere recursos para empresários, né? Muita gente utiliza isso, pagamento até de pejotização, né? O pagamento que deveria ser a contratação de pessoas, deveria ser CLT, fica sendo PJ e se utiliza do Super Simples para isso. Então você se utiliza disso para levar renda, para transferir renda para aqueles que estão melhor posicionados, inclusive os empregados, né? E os desempregados ou subempregados no Brasil não têm uma política, por exemplo, né? Como é que você financiaria uma política de renda básica universal? Talvez lidando com essas renúncias fiscais. Só que ninguém quer perder. Então vai ter a classe média que vai dizer, ah não, mas a minha renúncia fiscal aqui do imposto de renda e educação eu quero manter. Isso não, o governo tem que reduzir os juros dos bancos, né? Então todo mundo tem seu argumento. Nós temos. Isso é um problema, eu não tenho a solução para isso, eu estou dizendo, isso é um problema político. É tipicamente um problema político. E é um problema político claro e evidente, em cima de recursos. Quem fica com o quê? Em termos de recursos financeiros que tem a ver com o orçamento da União. Eu tenho meu curso, tem um vídeo aqui no meu canal de YouTube que eu falo do curso Quem Manda no Brasil. Na última unidade do curso, eu lido com este tema do orçamento. Uma maneira de você ver quem manda no Brasil é olhar o orçamento. Não é a única, mas é uma maneira importante. É você olhar no orçamento. Inclusive quem manda nos estados. É você olhar o orçamento. Quem é que consegue capturar recursos do orçamento com maior eficiência? Quem é que consegue capturar mais, não só um retrato atual do orçamento, mas a evolução. Como é que isso vem sendo feito? Não deixa de ser mandar. Tem muita coisa que é incremental, mas tem muita coisa que, da mesma forma que você pode aumentar incrementalmente, né, o gasto com determinada área, você pode diminuir também incrementalmente um gasto com a outra área. Então isso está retratado na evolução da nossa peça orçamentária. Peça orçamentária essa que tem que ser executada do jeito que está lá. Já vi gente dizendo, não, o governo esse ano transferiu recursos disso para aquilo. Não, não pode. A execução orçamentária, uma vez aprovada, durante aquele ano o governo não pode mais mudar. Não existe isso. Ele pode conseguir recursos em outro lugar, créditos suplementares, injetar recursos de créditos extraordinários, injetar recursos em outra área, pode conseguir algum recurso extraordinário a partir de uma privatização, alguma coisa do gênero, mas nada pode ser feito fora do orçamento aprovado para o ano que vem. É uma peça importante. O Brasil agora passa a valorizar o orçamento. Eu sempre menciono, Winston Churchill, antes de ser primeiro-ministro, foi ministro da Economia do Reino Unido. Né, eles chamam lá Chancellor of Exchequer, né, o chanceler do Tesouro. Né, e ele, marqueteiramente, né, saía da casa, né, o ministro da Economia lá mora do lado do primeiro-ministro, ele saía andando lá, tem a rua que liga, né, ali onde eles moram, a Avenida Whitehall, né, ao parlamento. Ele saía andando com a peça e fazia um grande discurso, porque o orçamento é uma peça legislativa absolutamente importante, é uma peça de governo muito importante. Ali está o atendimento ou não da população, ali estão praticamente todos os interesses que querem obter algum recurso orçamentário. Estão lá mesmo. Vale a pena você ver, eu vou postar aqui embaixo, vale a pena você ver esse link. Veja a partir, tem tudo lá, né? Mas veja a partir, se eu não me engano, página 29 ou 30, tem lá todas as renúncias tributárias. E você descendo, essas renúncias vão aparecer abertas. Em que é a renúncia?
né? Ah, é isenção do imposto tal, isenção. Tá, vai aparecer tudo aberto ali. Aquilo ali é um estudo de ciência política, é um estudo sociológico, é um estudo que te ajuda a entender o nosso país, o seu país, o meu país. Né? Então vale a pena você passar o olho ali. Não é chato se você olhar da perspectiva política e não da perspectiva contábil ou estritamente financeira. Não é chato você ver o orçamento, você tem que pensar que ali tem interesses que pressionaram para que aquelas isenções acontecessem. E eles, ano a ano, se manifestam. Inclusive o orçamento diz lá que algum interesse que era atendido no ano passado, esse ano perdeu a isenção. Tem lá, ou seja, ele perdeu o poder em função de outras pressões que apareceram. Vale a pena você ver. Né? Estamos chegando aí, eu vou falar mais vezes do Orçamento da União. Hoje é dia 17, até o dia 31 ele tem que ser apresentado. Vamos valorizar essa peça fundamental que tem impacto em todas as nossas vidas. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, chame amigos conhecidos para ver os vídeos deste canal e comente. Os comentários, eu estou sempre lá olhando os comentários. Um grande abraço.